Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amigo, amiga, louvemos ao bom Deus por nos ter dado Jesus, sua palavra viva. Segunda-feira, dia 5 de maio, terceira semana da Páscoa. A primeira leitura está em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, de 8 a 15. O salmo responsorial é o Salmo 118. O evangelho de hoje está em João, capítulo 6, de 22 a 29. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Estevão, cheio da graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Mas alguns membros da chamada Sinagoga dos Libertos, junto com cinerenses e alexandrinos e alguns da Cilícia e da Ásia, começaram a discutir com Estevão. Porém, não conseguiram resistir à sabedoria e o espírito com que ele falava. Então subornaram alguns indivíduos que disseram: "Ouvimos este homem dizendo blasfêmia contra Moisés e contra Deus." Desse modo, incitaram o povo, os anciãos e os doutores da lei, que prenderam Estevão e o conduziram ao sinédrio. Aí apresentaram falsas testemunhas, que disseram: "Este homem não cessa de falar contra este lugar santo e contra a lei, e nós o ouvimos afirmar que Jesus Nazareno ia destruir este lugar e ia mudar os costumes que Moisés nos transmitiu." Todos os que estavam sentados no sinédrio tinham os olhos fixos sobre Estevão, e viram seu rosto como o rosto de um anjo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Que os poderosos reunidos me condenem. O que me importa é o vosso julgamento. Minha alegria é a vossa aliança. Meus conselheiros são os vossos mandamentos. Eu vos narrei a minha sorte e me atendestes. Ensinai-me, ó Senhor, vossa vontade. Fazei-me conhecer vossos caminhos, e então meditarei vossos prodígios. Afastai-me do caminho da mentira e dai-me a vossa lei como um presente. Escolhi seguir a trilha da verdade, diante de mim eu coloquei vossos preceitos. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia! O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Depois que Jesus saciaria os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela como os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: "Rabi, quando chegastes aqui?" Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes saciados. Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acreditais naquele que Ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Tendo sido procurado por interesses particulares, Jesus exorta o povo a buscar o alimento imperecível, que dura para a vida eterna. Mais importante do que o pão material, necessário para manter a fome física, é o alimento que só o Filho do Homem pode oferecer. Estas palavras de Jesus podiam dar margem para mal-entendidos. Seus ouvintes corriam o risco de pensar em algo misterioso, conhecido só pelo Mestre, que tinha o poder mágico de substituir o alimento material. Entretanto, Jesus referia-se a algo muito mais simples. Ele mesmo era o alimento que haverá de propiciar vida eterna a quem se dispusesse a acolhê-lo. Suas palavras deveriam ser tomadas num sentido espiritual existencial. Alimentar-se de Jesus significa acolhê-lo como o Senhor de nossa própria existência, e isto resultará numa espécie de identificação da vida do discípulo com a do Mestre, passando por um processo de transformação. O parâmetro da ação do discípulo será o amor e a solidariedade. Os pobres e marginalizados serão objeto privilegiado de sua atenção. Por estar radicado em Deus, será livre para servir ao próximo sem qualquer distinção. Este modo de viver será como desfecho a vida eterna. É a obra de Jesus em nós. Oremos. Pai, leva-me a buscar sempre o alimento imperecível do Teu Filho Jesus, que me dá vida eterna e verdadeira, e me abre para o amor e a solidariedade. Amém. Você ouviu o Evangelho Nosso de Cada Dia. Uma produção e apresentação de Cícero Roberto. Texto do Padre Jaldemir Vitório.